Êxodo 9, de 8 a 12. Diz assim a santa e inerrante palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atire-a para o céu diante de Faraó. Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais por toda a terra do Egito. Eles tomaram cinza de Faraó, eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou-a para o céu e ela se tornou em tumores que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais, de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Vamos orar de novo? Pai Santo, nós estamos diante da Tua santíssima palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor a preservou de uma maneira fiel para que nós pudéssemos hoje ser edificados por ela. Nós te louvamos pelo teu grande poder em fazer com que ela fosse escrita fielmente e em preservá-la durante milênios para que nós pudéssemos ser instruídos pelo Senhor. Ó Pai Santo, nós reconhecemos que precisamos que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente para que entendamos a Tua Palavra e para que o Senhor mesmo a aplique na nossa vida. É isso que nós te pedimos, Pai, dada a nossa limitação de entendimento, dada a nossa finitude de compreensão, nós pedimos que o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, extrapole tudo isso e nos alimente e nos beneficie nesta noite, Pai. É o que nós pedimos humildemente e em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, depois de transformar as águas em sangue, depois de encher o Egito de rãs, encher o Egito de piolhos, de mosquitos devoradores, depois de matar os rebanhos dos egípcios, Deus agora vai tocar na pele das pessoas e Deus vai trazer um sofrimento maior ainda do que nas outras pragas. O sofrimento físico costuma atrair a atenção das pessoas mais do que as outras perdas. E Deus então vai enviar agora a sexta praga, a praga dos tumores. O nosso texto começa com Deus dando as instruções a Moisés e a Arão: apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atire-a para o céu diante de Faraó. A sexta praga então vai nos mostrar, na mesma linha das outras pragas, o castigo de Deus. Mas nesta praga especificamente, nós podemos tirar lições sobre como Deus castiga os povos, como Deus castiga as pessoas. E a primeira forma que nós vemos aqui quanto ao castigo de Deus é que Deus castiga sabiamente, ou Deus castiga com sabedoria, Deus castiga sabiamente. Diz o verso 10 que eles tomaram cinza de forno, se apresentaram a Faraó, Moisés atirou-a para o céu, e ela se tornou em tumores que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais. A palavra usada aqui para tumores ou para úlceras, ela ocorre uma dúzia de vezes no Antigo Testamento e é usada para uma variedade de doenças dermatológicas infecciosas, especialmente infecciosas. Esta palavra pode significar inflamação, abscesso e furúnculo. Os estudiosos, eles trabalham esse texto crendo justamente num tipo de tumor, num tipo de úlcera que tinha infecção, que tinha pus, como se fosse um furúnculo de fato.
Em Deuteronômio 28, 27, Moisés nos dá mais detalhes sobre estes tumores. Diz o texto, Deuteronômio 28, 27, o Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna e com prurido de que não possas curar-te. A palavra prurido, ela aparece em outros lugares relacionada com pus mesmo. Então eram tumores muito doloridos, tumores infeccionados, tumores que se espalharam pelo corpo de todos os egípcios. Nós podemos imaginar esta cena agora, este tipo de sofrimento. E os tumores atingiram não apenas as pessoas, mas todos os animais. Os animais que sobreviveram, que não faziam parte daquele rebanho que havia sido exterminado, podemos pensar aqui em animais domésticos, selvagens, eles foram atingidos também com estes tumores. O texto nos fala, na instrução de Deus e na execução, que a ordem de Deus foi que Moisés fosse até um forno, enchesse a sua mão ali de cinza de forno e jogasse para o ar. E era estas cinzas que, caindo sobre as pessoas e sobre os animais, que se tornavam em tumores. O tipo de forno mencionado aqui era exatamente um forno para queimar tijolos. Os hebreus conheciam muito bem esse tipo de forno, porque ele trazia más recordações e más memórias, porque eram nestes fornos que o povo de Deus assava e fabricava os tijolos para os egípcios. Então veja como Deus disciplina com sabedoria, fazendo referências a pecados, porque nestes fornos que os hebreus sofreram com suor e com lágrimas, fabricando tijolos para os egípcios, foi deste forno que agora veio o castigo para os egípcios. Foram as cinzas destes fornos que Deus fez se transformassem nos tumores. Deus castiga com sabedoria. Várias vezes o castigo de Deus faz referência direta ao pecado. Deus disciplinou Jacó com constantes referências ao seu pecado. Os irmãos devem se lembrar, no pecado de Jacó, lá atrás, 2 irmãos foram trocados. Jacó enganou a Esaú na questão da bênção da primogenitura. Na disciplina que Deus aplicou a ele, 2 irmãs foram trocadas. Na noite do seu casamento, quando ele esperava que fosse Raquel que estivesse na tenda, o seu tio trapaceou e entregou Lia. Irmãos trocados no começo, irmãs trocadas no castigo. Lá atrás, Jacó enganou o seu pai. Aqui, ele foi enganado pelo seu tio. Lá atrás, o engano envolvia a primogenitura. Era o engano da bênção da primogenitura. Aqui no pecado, Labão disse: não é assim que se faz na nossa terra, entregar uma filha, a filha mais nova, antes da filha mais velha. O castigo envolveu a primogenitura. Lá atrás, a trapaça de Jacó ocorreu nas trevas da cegueira do seu pai. Aqui nós temos ele sendo castigado na troca das irmãs, nas trevas da noite. Então observe como Deus disciplina com sabedoria. Deus disciplina fazendo menção ao pecado. Nadab e Abiú pegaram fogo estranho e Deus os castigou com fogo também. Eles foram fulminados. Faraó pecou ao ordenar que os bebês fossem jogados nas águas. E Deus puniu os exércitos de Faraó nas águas, eles foram afogados nas águas. Adoni-Bezeque, em Juízes capítulo 1, uma história não muito conhecida, mas está lá em Juízes capítulo 1, depois leia. Ele foi um homem de guerra que cortou os dedos polegares das mãos de 70 reis. E adivinha, Deus o puniu da mesma forma, cortando os seus dedos. Isso está lá em Juízes 1, 6 e 7.
Aqui nós temos Faraó fazendo o povo de Deus sofrer nos fornos de tijolos, e são justamente as cinzas dos fornos que agora farão o povo do Egito sofrer. Deus castiga sabiamente. Deus olha para o pecado e geralmente Ele dá um castigo relacionado ao pecado. Qual é a aplicação disso para nós? Em primeiro lugar, nós temos que fazer a distinção entre juízo e disciplina. Juízo é para não crentes. O juízo, ele não prevê arrependimento. O juízo é o juízo de Deus. Agora, disciplina é para crentes. Disciplina é para suscitar o arrependimento. Deus trata os seus filhos não com juízo, Deus trata os seus filhos com disciplina, porque a disciplina é para aproveitamento, é para que a pessoa se arrepende, e os crentes, os eleitos, se arrependem. É uma marca do eleito, é o arrependimento. Agora, o caso aqui do Egito não foi de disciplina, foi de juízo mesmo. As pragas não eram lançadas sobre o povo de Deus, as pragas eram lançadas sobre o povo que estava totalmente perdido, nas mãos de Faraó. Então o caso aqui foi disciplina, mas para nós a aplicação deve ser, para o Egito foi juízo, né? Para nós a aplicação deve ser sempre de disciplina, porque a Bíblia diz que Deus disciplina o filho a quem ama. Então, não tenha dúvidas de que se você está andando em caminhos de desobediência, Deus vai te disciplinar. Ora, se nós que somos pais e mães, por zelo, nós disciplinamos os nossos filhos quando eles estão fazendo coisas erradas, e Deus, que é o Pai perfeito, é claro que Ele vai disciplinar. Deus sempre vai disciplinar filhos que estão andando por caminhos errados, para que eles voltem para os seus santos caminhos. É isso que o autor do livro, ou da carta aos Hebreus, nos diz no capítulo 12. Pois eles, referindo-se aos pais físicos, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então observe que Deus nos disciplina para sermos participantes da sua santidade. A disciplina de Deus serve para nos santificar. Veja, a palavra de Deus serve para nos santificar. Cristo disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É meio de graça. Quanto mais você lê a Bíblia atentamente, mais o teu espírito vai sendo santificado. Esta é a razão de nós orientarmos aqui muitas vezes que os crentes leiam a Bíblia todos os dias. A oração é meio de graça. A oração também nos santifica. Pessoas que oram mais têm mais santificação na sua vida. Estes são os meios, digamos, mais tranquilos de Deus nos santificar, lendo a Bíblia e orando. Mas, como nós geralmente somos rebeldes e não queremos os meios tranquilos, os meios ordinários, Deus por vezes santifica a nossa vida por este meio extraordinário que é a disciplina. Então, não estranhe se você está com um pecado não confessado, um pecado frequente na tua vida, que Deus pese a mão sobre você. E como é que Deus pesa a mão? De várias maneiras. Deus trata conosco individualmente. Por vezes, Ele vai nos dar uma enfermidade. Por vezes, Ele vai nos dar uma situação econômica difícil, um desemprego, um aperto financeiro. Por vezes Deus vai colocar alguém na nossa vida, no nosso trabalho, para que seja o seu chicote na nossa vida,
para que nós soframos e percebamos o quão longe e desobedientes nós estamos em Deus. Deus vai usar chicotes e com cada um de nós Ele vai tratar de forma diferente. Pode ser algo no emprego, pode ser uma enfermidade, pode ser algo referente à própria família. Então, meus irmãos, nós temos que andar em santidade diante do nosso Deus, nós temos que nos preocupar em obedecê-lo, porque Ele é um Pai que nos disciplina sim, e Ele o faz para que nós sejamos participantes da sua santidade, é com o fim de nós nos tornarmos mais santos, e Ele faz para que isso gere fruto de justiça. É um Deus que nos disciplina. Então, em primeiro lugar, nós vemos que Deus castiga de uma maneira sábia. Em segundo lugar, Deus castiga seletivamente. Veja o verso 11. De maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Mais uma vez o povo de Deus foi poupado, o povo de Deus não teve estes tumores, mas os egípcios, mais uma vez, foram castigados. Os magos, há uma referência especial aqui no verso 11 aos magos. Eles não podiam mais permanecer diante de Moisés por causa dos tumores. Os magos eram sacerdotes de Faraó. Por meio de fórmulas mágicas, eles alegavam exercer poder entre os deuses. Eles eram como que os representantes dos deuses imaginários do Egito. Eles eram como que sacerdotes. O mago era um agente do mundo dos deuses. E aqui os tumores pegaram os magos de uma forma que eles não puderam mais ficar ali na presença de Moisés. Deus humilhou esses sacerdotes falsos, estes representantes de deuses falsos. E o curioso é que esta é a última vez que nós veremos os magos na história do Êxodo. Nós estamos nos despedindo dos magos aqui neste texto, porque depois desta praga, eles nunca mais vão aparecer. Eles são totalmente derrotados, totalmente humilhados. Eles já vinham sendo, não é? Porque das outras pragas, em algumas eles tentaram copiar e até conseguiram, mas copiaram a praga, não fizeram a praga cessar. Eles copiaram a doença, não criaram a cura. Então eles já estavam sendo desbaratados pelo nosso Deus. E agora Deus deu o golpe final. Eles se encheram de tumores, da cabeça até os pés. Não puderam mais permanecer ali na presença. E é a última vez que nós vamos ver estes magos sendo citados aqui. Foram totalmente derrotados, assim como todos os deuses imaginários ali do Egito. E quem eram os deuses imaginários agora desta praga? A praga dos tumores, das úlceras. Alguns. O primeiro era Amun-Ra. Este era para os egípcios o Deus criador, aquele que dissolvia males, aquele que repelia as doenças. Amun-Ra. Um outro deus imaginário era Tote, o deus das artes terapêuticas. Um outro era Imhotep, o deus da medicina. E o outro, ou a outra, era Sekhmet, uma deusa com cabeça de leoa, cuja atribuição era provocar pandemias e acabar com as pandemias. Observe que todos esses deuses falsos acabam de ser desbaratados. Imaginemos os egípcios com tumores, com furúnculos no corpo inteiro, clamando para estes deuses falsos e nada acontecendo. Então Deus desbaratou mais um grupo de deuses aqui, os deuses relacionados ao bem-estar do corpo, os deuses relacionados à terapia, alguma forma de medicina. Todos eles foram desbaratados, humilhados por Yahvé, o Deus verdadeiro. Nós temos uma boa aplicação para nós aqui também. Nós podemos olhar para os egípcios e reprová-los por eles confiarem em deuses falsos, deuses ligados à medicina, mas olhemos para os nossos dias. Quanto da população mundial não confia mais na ciência do que em Deus? Quanto? A maioria.
a esmagadora maioria. Quantos confiam mais na medicina do que em Deus? Quantos creem que a salvação vem dos remédios e não de Deus? Note, nós cremos que Deus usa os remédios, nós cremos que Deus usa a medicina. É claro, Deus opera com meios, mas nós sabemos que por trás dos remédios e por trás dos médicos, a causa primária é o próprio Deus, é Deus usando instrumentos. Esta é a nossa perspectiva do povo de Deus, mas não é a perspectiva de grande parte da população. A maioria da população acha que a ciência e a medicina e até a tecnologia são obra das mãos de homens, são artifícios e criações autônomas que não tem nada a ver com Deus. É um mundo que crê no poder destas coisas, de que elas não vêm de Deus. São ídolos modernos. A ciência se torna um ídolo para a nossa geração. A tecnologia se torna um ídolo para a nossa geração. As pessoas confiam nessas coisas mais do que confiam em Deus. Todavia, essas coisas não têm poder nelas próprias. A ciência não é onipotente, a medicina não é onipotente, a tecnologia não é onipotente, todas elas têm suas limitações. A medicina não cura todas as doenças, nós temos uma série de doenças que não têm cura, que ninguém descobriu qual é a cura. Veja a limitação, a medicina não é onipotente, nós não temos cura para doenças raras, que surgem ainda nos nossos dias, sem cura. Tem tratamento, mas não tem cura. E por fim, a morte ainda não tem cura. A medicina não achou um antídoto para que a pessoa não morra. E pior, morrem crianças, morrem adolescentes, morrem jovens, adultos e idosos. Nós temos atletas morrendo no meio do campo do futebol, com alimentação correta, com exercícios diários, com todo o acompanhamento médico, morrendo num campo de futebol, e as pessoas ficam impressionadas. Como assim alguém com tanta saúde pode morrer? Deus permite que essas coisas aconteçam para deixar bem claro que o poder da vida e da morte está nas suas mãos, não está na mão da medicina, não está na mão da ciência. Os médicos, eles veem tanto pessoas que deveriam estar vivas que morreram, quanto pessoas que deveriam estar mortas e estão vivas. Quantos idosos com mais de 90 anos foram infectados pela pandemia e saíram andando do hospital? E quantas crianças e quantos jovens morreram? Observe que não há uma lógica humana. Por quê? Porque a chave da vida e da morte está nas mãos de Deus. A ciência não é onipotente, Deus é. Então, meus irmãos, confiemos em Deus. É Ele quem decide quem fica doente e quem fica curado. É Ele quem decide quem está vivo e quem morre, quem vive e quem morre. A vida de todos os habitantes do planeta está nas suas mãos. Então, ao ficar doente, vá ao médico, tome remédio, mas nunca se esqueça de que quem decide se você ficará bem ou não é Deus. A tua vida está nas mãos de Deus, a tua saúde está nas mãos de Deus, é Ele quem decide, não é a ciência, não é a medicina. Então, em segundo lugar, Deus castiga seletivamente. Deus castiga sabiamente, com sabedoria. Deus castiga seletivamente. Em último lugar, Deus castiga com endurecimento. Verso 12. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Mais uma vez, nós estamos vendo o coração de Faraó ser endurecido. De fato, Deus castiga ímpios com endurecimento. Nós temos visto isso acontecer a cada praga
A cada praga, o coração de Faraó está duro como pedra. Mas nós vemos isso acontecer também em outros textos da Bíblia. Por exemplo, em Romanos capítulo 1. E eu gostaria que você fosse comigo até lá. Abra lá em Romanos capítulo 1. Veja a partir do verso 18. Romanos capítulo 1. A partir do verso 18, é um texto que fala sobre a ira de Deus. O verso 18 começa assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. A partir destes versículos, e indo até o final, até o verso 32, nós temos o apóstolo Paulo, divinamente inspirado, usando 3 vezes uma palavra que é muito forte, que é entregou. Entregou. Na língua grega, esta palavra era usada para um sentido judicial. Quando alguém era entregue a um juiz, quando alguém era entregue numa pena de morte, esta palavra era utilizada. E Paulo a utiliza aqui 3 vezes. No versículo 24, veja comigo: por isso Deus entregou tais homens à imundícia. No versículo 26, por causa disso os entregou Deus a paixões infames. E no versículo 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. É a mesma palavra aqui, que traduzida para o português é entregou, é uma entrega judicial. Deus os entregou à imundícia, Deus os entregou às paixões infames, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Tudo isso tem a ver com endurecimento, Deus entregando as pessoas aos seus próprios pecados. Alguém já disse que a pior coisa que Deus pode fazer com uma pessoa é dizer: seja feita a tua vontade. Entregar a pessoa às próprias cobiças, entregar a pessoa aos próprios pecados. Irmãos, esta é a situação do Brasil. Nós temos no nosso país um aumento de imoralidade, um aumento de homossexualismo, um aumento de corrupção, um aumento de maldade, e não tenha dúvida de que estes são sinais claros expressos aqui em Romanos 1, porque a nossa sociedade é uma sociedade que vai se afastando de Deus a passos largos, e Deus entrega uma sociedade aos seus próprios pecados. Essa é a razão de tanto aumento de imoralidade, não só no Brasil, mas no mundo de uma forma geral. Isso é juízo de Deus, é castigo de Deus, é endurecimento. Deus entrega as pessoas aos próprios pecados. Ao invés de Deus amolecer o coração e dar arrependimento, Deus entrega, o coração petrifica e as pessoas seguem no caminho do juízo, no caminho da perdição. Esta é a situação de Faraó aqui, e esta é a situação de muita gente nos nossos dias. Mas qual é a solução? A palavra nos dá a solução. 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Nós já vimos isso acontecer. Jonas, por exemplo, foi até Nínive, pregou que Deus destruiria a cidade, e o povo se arrependeu dos seus pecados, e o povo se converteu. Nosso Senhor Jesus, no Novo Testamento, ele pregava e as pessoas se convertiam, e as pessoas se arrependiam. Então, meus irmãos, nós devemos nos empenhar, nós que somos discípulos de Cristo, em pregar a palavra, porque há pessoas que estão endurecidas pelo pecado, que ao ouvir a palavra de Deus, podem ser alcançadas, e os corações de pedra podem se transformar em corações de carne. A praga das úlceras e dos tumores, meus irmãos, foi terrível naqueles dias. A praga das úlceras e dos tumores retornará no juízo final. Apocalipse fala sobre ela, Apocalipse 16:2. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra,
E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. A situação sem Deus, sem Cristo, é terrível. O Apocalipse virá, as taças da ira de Deus serão derramadas sobre a humanidade. E para quem sempre duvidou dessas coisas e fez galhofa e fez sátira, pôde ter um gostinho disso na pandemia que nós passamos há pouco tempo atrás. Deus mandou um gostinho, uma pequena amostra do que serão as taças da sua ira quando derramadas sobre a população. Por causa de um vírus, um pequeno vírus, o mundo parou, as pessoas ficaram trancadas dentro de casa, globalmente, mundialmente. As taças da ira de Deus que Ele derramará sobre a terra serão muito piores do que uma pandemia. Então é hora de aqueles que não estão firmes em Cristo, se firmarem em Cristo, se agarrarem em Cristo, porque o mundo caminha exatamente para as previsões que nós temos na palavra, exatamente. O aumento da maldade, o aumento da imoralidade, o esfriamento da fé de muitos, tudo isso são sinais que Cristo falou, registrados em Mateus 24, por exemplo, e está tudo caminhando segundo a sua palavra, de forma, meus irmãos, que nós temos que nos agarrar em Cristo. Faraó não tinha mais solução, mas você que talvez esteja longe de Deus em uma vida de pecados, ainda tem uma chance de salvação. Se você voltar-se para Cristo, busque a Ele, arrependa-se dos teus pecados, e você pode encontrar salvação na misericórdia, na graça do nosso Deus. Deus castiga com endurecimento. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Arrependa-se enquanto há tempo, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Irmãos, concluindo, Deus, quanto ao seu povo, trabalha com disciplina. Ele nos disciplina para aproveitamento, não é para nos destruir, é sempre para que, por meio do sofrimento físico, nós tenhamos o nosso espírito aperfeiçoado. Sempre, Deus sempre quer o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive a disciplina, inclusive o sofrimento, inclusive o desemprego, o luto, a doença, tudo é para o nosso aperfeiçoamento. Deus nos trata com disciplina. Agora, quanto a ímpios, Ele trata com castigo e com juízo. E adivinhe o que Ele fez por nós. Séculos antes de Cristo subir à cruz, Isaías profetizou: mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cristo foi castigado no nosso lugar, para que nós não fôssemos castigados como ímpios, para que nós não fôssemos mandados para o inferno. Cristo suportou o castigo que era devido a nós. Hoje nós temos disciplina porque nós somos filhos, mas o que cabia para nós era juízo, era castigo. E por que nós não fomos castigados? Porque Cristo foi castigado no nosso lugar. A cruz era para nós, a morte eterna, o inferno era para nós, e Cristo morreu na cruz. Calvino diz que o inferno subiu à cruz, para que na cruz Ele recebesse a punição que estava reservada a nós. Cristo foi castigado para que nós não o fôssemos, meus irmãos. Louvado seja o nome de Cristo, que assumiu o nosso lugar, para que nós não recebêssemos este castigo. Pelas suas pisaduras fomos sarados, o castigo dele nos trouxe a paz. É por isso que hoje nós temos paz com Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, que Ele assim nos abençoe. Amém.